Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora acompanhar aqui um dia de rotina de produção natalina. Fiquem ligadinhos por aí. Então aqui, 2 bolinhos cada um de 1 quilo. Já tem o meu chantininho batido, descansado. E tenho um bolinho de 4 quilos e vou produzir mais 15 cupcakes para hoje e 2 sobremesas. Então, fique ligadinho por aqui, já aproveita, vai lá se inscrever no canal. Fiquem ligados porque eu vou mostrar tudo aqui para vocês hoje, tá beleza? Então, pessoal, como eu falei para vocês, um dia aqui comigo na produção natalina e foi um sucesso. Eu não poderia deixar de trazer e mostrar tudinho aqui para vocês, claro. E como eu falei para vocês aí no início, meu chantilly ele já estava batido e descansado. A organização no processo da produção, ela é fundamental para que tudo ocorra aí dentro dos padrões, tudo certinho, tá beleza, pessoal? Então, nunca esqueça disso. Eu já tinha aí os meus bolinhos todos montados, descansado, tá? Com o devido tempo de descanso aí, organizadinho, tá? E aí, no outro dia, o que eu fiz? Que foi dia 24. Eu simplesmente vim, né, decorando os meus bolinhos e fazer o restante que tinha que ser feito. E isso, claro, né, pessoal, não deixou de ser correria, mas foi uma correria, assim, simplesmente maravilhosa. E ocorreu tudo nos devidos conformes para a glória de Deus. Foi tudo uma benção. Então, aí eu comecei cobrindo os meus bolinhos, já que era decoração natalina. Eu decidi fazer decorações aí, a cliente deixou por minha conta, então é um primeiro passo para que a sua produção corra assim simplesmente boa, organizada, é você escolher por um modelinho só, para que você não fique aí mudando de muitos tons, para que você não fique mudando de muito bico. Então eu decidi aí um modelinho só e, claro, mudei alguns detalhes em cada bolo e ficou assim uma produção maravilhosa, incrível e não deu muito trabalho, tá? Deu para eu terminar meu dia, minha produção aí simplesmente maravilhosa, correu tudo certo aí nos meus bolinhos. Então, o primeiro passo eu comecei aí, né, cobrindo todos os meus bolos de branco, para que depois eu viesse para o segundo passo, trazendo o tom desejado por cada cliente aí, né? Então, eu cobri o meu primeiro bolinho, tá? Já hidratei mais chantininho e vim para o meu segundo bolinho. Esse primeiro bolinho que eu acabei de mostrar para vocês era um bolinho chocotudo, então massa manteigada de chocolate, brigadeiro de chocolate, tá beleza? E aí eu vim para o meu segundo bolinho também. Eu fui cobrir o meu bolinho, levei ele para a geladeira para ele descansar, tá? Porque eu viria aí com uma próxima camada nele no tom de vermelho. E já vim aí cobrindo o meu segundo bolinho. Esse segundo bolinho também no aro 15, tá? Recheio também de brigadeiro de chocolate. Essa escolha dos meus clientes me ajudaram muito também, porque eu já preparei todo o meu recheio e depois preparei as minhas massas e vim apenas montando os meus bolinhos. Vim aí cobrir também o meu segundo bolinho no tom de branco, tá? Apenas hidratei o meu chantininho e vim cobrindo o meu bolinho. E depois espatulei o meu segundo bolinho, levei para a geladeira. Pessoal, essa parte de você já fazer um processo um dia antes, tá? De montagem dos seus bolinhos, levar eles para descansar no tempo devido, isso é fundamental para que a sua produção ocorra simplesmente boa, tá? Para que não ocorra imprevistos. Então, eu fiz tudo num dia, 3 dias antes, eu tinha assado as minhas massas, eu tinha feito os meus recheios. No segundo dia, eu montei os meus bolinhos, tá? Todos os bolos que eu tinha para montar, eu montei. E no terceiro dia, que foi dia 24, eu apenas vim decorando os meus bolinhos, tá beleza? Aí eu venho agora, né? Eu já tinha cobrido os meus bolinhos todos de branco, levei para geladeira. Agora eu venho com um tom de vermelho rubi, que é o vermelho que eu tô simplesmente apaixonada, vermelho da Fab, tá? Coloquei aí numa pequena quantidade de chantininho e vim hidratei esse chantininho, porque agora eu vou dar aquela cobertura fininha que eu já ensinei para vocês aqui no canal, que economiza chantininho e economiza no seu corante, além de tudo, claro, não vai amargar o seu bolo. Então, eu vim com essa técnica agora, né, de cobrir os meus bolinhos com uma fina camada no tom de vermelho, tá? Vermelho rubi da Fab. E assim, simplesmente os meus bolos ficaram um espetáculo e minha produção foi maravilhosa e ocorreu tudo bem. E eu estou aqui mega feliz, tá, pessoal? Passando esse vídeo aqui para vocês e dizer que se foi possível para mim, tá? Honrar com minha produção do dia 24, para você também é possível se você se organizar.
Então eu vim aí espatulando o meu bolinho, deixando ele lindo, maravilhoso, tá? Aquela camada fininha de chantilly no tom de vermelho, não vai amargar, porque essa técnica, ela simplesmente caiu do céu, uma técnica maravilhosa. Aí eu vim aí com uma espátula de textura para dar uma diferença aí nos meus bolinhos, tá? Porque já que o tema de todos os bolos seriam natalinos, então eu fiz um modelinho mais ou menos de um jeito, outro eu fiz de outro, mas não saindo dos tons, tá? Para que a minha produção fluísse mais rápido, tá bom? Então, eu vim nesse daí, tá? Eu passei uma espátula de textura nele, deixei ele um pouco delicado. E aí, já levei pra geladeira, tá? Pra descansar e vim pro segundo bolinho, colocando o tom de vermelho novamente. Lembra que eu já tinha hidratado aí o chantilly, já tinha colorido ele no tom desejado. E agora eu vim aí realmente só cobrindo os bolinhos. Tô no segundo bolinho, tá, pessoal? E eu venho fazendo simplesmente a mesma técnica. Só aquele primeiro eu passei uma espátula de textura, esse eu decidi deixar ele lisinho, tá beleza? Eu não passei espátula de textura e logo mais vocês vão ver o porquê, tá beleza? Então, pessoal, aqui, né, eu fui procurar um glitter vermelho para eu jogar nos bolinhos, porque a cliente deixou por minha conta. Então, eu queria um modelo com glitter, porque vocês vão ver que eu vou usar aí um trabalho de bico e eu precisava de um glitter. Eu não tinha esse glitter vermelho, que eu queria um glitter vermelho. Então, eu fiz uma misturinha, eu achei um restinho de vermelho que eu tinha com um tom de rosé. Eu falei, vai dar super certo. O Natal combina com muito brilho e vai dar certo. Eu joguei aí apenas na frente do bolo e você viu que ficou simplesmente maravilhoso. Você vai ver qual a técnica que eu vou usar logo em seguida. Aí, tá, eu também vou fazer isso no outro bolinho, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou jogar glitter apenas na frente. E esse glitter, pessoal, rendeu, eu vou contar aqui pra vocês que rendeu e muito, tá? Deu pra colocar nos meus 3 bolinhos. E aí, logo em seguida, vou tingir um pouquinho de chantilly num verde folha, que eu simplesmente, esse vídeo sumiu daqui, eu não encontrei ele, mas eu tingi, tá? Um pouquinho de chantilly aí no tom de verde folha da Mix, o tom de verde folha da Mix. Depois eu venho com o bico 1M fazendo esse desenho aí de árvore de Natal. Esse modelinho de bolo, ele não é meu, eu vi ele na internet, eu simplesmente amei e achei que fluía muito bem aí na minha produção, já que é um modelinho de bolo, assim, super prático e rápido. Então, assim, ficou simplesmente maravilhoso. Povo, eu amei esses bolinhos, tá? Ficou simplesmente maravilhoso. E aí, para dar aquele charme todo de árvore de Natal, eu vim aí com algumas pérolas no tom de rosé e no tom de dourado. Ficou um espetáculo, pessoal. Um bolinho assim que caiu super bem na minha produção, um modelo de bolinho assim que foi bem prático, bem rápido, fluiu tudo bom, sabe? Não teve imprevistos e simplesmente maravilhada aí com essa produção natalina. Depois eu vim apenas aplicando aí as minhas pérolas no meu bolo para dar aquele efeito de árvore de Natal maravilhoso e ficou um encanto. Bom, pessoal, aí eu poderia ter deixado o bolinho somente daquele jeito, mas eu não me contentei. Peguei, hidratei mais um pouquinho de chantilly no mesmo tom de verde folha e vim fazendo uns detalhes aí com o bico 22. Esse aí, se eu não me engano, é da Celebrate, tá? E aí eu vim fazendo aqueles efeitos de rosetinhas em cima no meu bolo. Eu decidi aí fazer um na parte de cima, porque ficou simplesmente maravilhoso. E o outro eu decidi fazer na lateral de baixo,
tá? E ficou simplesmente maravilhoso, tá? Lembrando aí que eu tô usando sempre os mesmos tons, isso facilita muito a sua produção. Usar sempre os mesmos bicos, para você não precisar ficar trocando de bico. Então, um eu decidi fazer na parte de cima, tá? As rosetinhas, e o outro eu decidi fazendo na parte de baixo. Lembrando aí que um eu deixei também ele simplesmente espatulado e o outro eu passei uma espátula de textura, tá? E esse foi os primeiros 2 bolinhos, ficou simplesmente um arraso. Enquanto isso, levei pra geladeira para descansar e vim pro meu terceiro bolo, tá? O bolinho de 4 quilos. Também 3 discos de massa, 2 camadas de recheio. Vim aí passando uma pré-camadazinha aí de chantininho e depois eu vim cobrindo o meu bolo também, vindo naquele mesmo processo. Cubro o meu bolo de branco e depois venho com uma fina camada no tom de vermelho rubi, tá? Para não amargar. Então, pessoal, esse bolo, eu decidi jogar glitter apenas em cima, porque eu vou vir aí com o trabalho de bico, tá? Eu também usei o bico 22 da Celebrate, e aí eu vou usar um tom de branco, tá? Esse glitter era para não manchar o meu tom de branco aí, manchar, tá? Com um chantininho no tom de vermelho, que geralmente cores escuras com cores claras, elas mancham. Então, por isso a decisão de jogar glitter apenas nessa lateral aí em cima. E ficou simplesmente maravilhoso, porque depois, ao finalizar o bolo, eu vi que ficou um efeito maravilhoso. Aí eu venho também, né, com as pérolas no tom de dourado e venho aplicando aí no meu bolo, tá? Pra dar aquele charme total assim no bolo. Embaixo aí eu vim com um topper, tá? Utilizando aí um topper na parte de baixo, e na lateral do meu bolo eu apliquei as pérolas no tom de dourado. Então, fiquem ligadinhos aí no resultado final desse bolinho.
pessoal, e aí eu já venho aqui mostrar para vocês os meus 3 primeiros bolinhos aí já prontos. Eu mostro para vocês aí uma lembrancinha, tá? Que eu coloquei aí nas embalagens de cada cliente. E esse é o resultado dos primeiros trabalhos aí do dia, né? 24. E agora vamos para a segunda fase, porque ainda tem muita correria pela frente. Fiquem ligadinhos aí, tá? Não saia desse vídeo não, fique até o final que ainda tem dicas aqui maravilhosas para vocês, tá, pessoal? Bom, pessoal, bolinhos prontos, corro, levo para geladeira, já venho. Falei para vocês que eu teria 15 cupcake para fazer, né? Então, a minha massinha já pronta, massinha de chocolate, eu venho pesando aí cada cupcake, tá? Em média, eu peso 42 gramas a 45 gramas por cada cupcake, tá? Peso tudo, pessoal. Gosto de pesar tudo porque eu sempre tenho uma medida padrão para minhas produção, tá? Então, eu venho pesando aí, tá? E já vou colocar para assar, porque nisso eu ganho tempo. Enquanto eu coloco para assar, eu venho fazendo o recheio aí das minhas sobremesas, tá, pessoal? Porque eu ainda não tinha deixado pronto, então, assim, eu quero ganhar tempo. Eu corro, já coloco as minhas massinhas de cupcake no forno para assar, tá, beleza? E enquanto isso, enquanto elas vão assando, eu venho fazendo o meu creme branco, porque eu ainda não tinha feito, ainda não estava descansando, tá, pessoal? A correria foi grande. Venho aí, faço o meu primeiro creme, que é um creme branco, tá? Eu venho fazer ele, esse creme aí eu vou usar na minha sobremesa, tá, pessoal? E eu venho, faço o meu creme para levar ele pro congelador, tá, pessoal? Nada de geladeira nessa altura do campeonato. Eu levo pro congelador para descansar mais rápido, coloco para gelar, enquanto eu vou agilizando aí a minha outra produção, tá beleza, pessoal? E assim, ganhe tempo, tá? Se você souber se organizar na sua produção, você vai ganhar tempo e vai dar tudo certo. Aí eu já estava com o meu primeiro creme pronto, tá? Eu vim, coloquei o primeiro para descansar, o primeiro não tinha um adicional aí de... eu acrescentei nesse creme aí um pouquinho de requeijão, tá? Um eu deixei sem requeijão, porque iria rechear os meus cupcakes. E o outro, que era para minha sobremesa, eu adicionei requeijão. Isso agiliza muito a sua produção. Um creme só, eu usei ele em 2 trabalhos, sendo que um eu fiz um acréscimo aí de requeijão para dar aquele toque assim diferenciado e ficou simplesmente maravilhoso. Corri, levei ele para a geladeira, também foi descansar. Enquanto isso, meus cupcakes já estavam assados. Peguei os meus cupcakes e fui ainda quente, tá, pessoal? Eu vou furar os buraquinhos aí dos meus cupcakes com ele ainda quente. Isso facilita muito, tá? Corri, furei os meus cupcakes. Vocês percebem aí que a minha produção, ela foi fluindo, porque eu fui fazendo uma coisa, enquanto eu tinha tempo, né, eu já ia agilizando outra. Aí eu pego os pedacinhos, né, do meu cupcake, né, que eu furei, e eu já pego, misturo aí com uma massa que eu tinha assado de chocolate, esfarelo ela, porque eu já iria usar para minha torta. Já foi para a geladeira descansar. Enquanto isso, eu venho preenchendo os meus cupcakes com o meu creme branco, tá? Esse aí é um brigadeiro de ninho. E aí foi bem rápido, tá, pessoal? Já vim, organizei, levei também para a geladeira para ir descansando. Enquanto a minha massinha também da minha sobremesa, ela já estava descansando, porque eu já esfarelei ela rapidão e levei para a geladeira. E aí já venho tonalizando uma quantidade de chantininho para mim vir com a decoração dos meus cupcakes. Aí eu estou hidratando com água mineral, tá bom, pessoal? E aí eu venho com o bico 1M fazendo essa decoração nos meus cupcakes, que é aquela decoraçãozinha de árvore de Natal, tá, pessoal? Essa foi uma escolha da cliente e também agilizou bastante, porque foi bem prático e bem rápido, tá? Então, eu vim aí decorando os meus 15 cupcakes, tá? Fazendo esse efeitozinho aí em cima de árvorezinha de Natal com o bico M. Depois eu venho apenas adicionando as minhas pérolas no tom de dourado também, que facilitou bastante. E assim, a produção até então fluiu maravilhosamente bem.
Bom, pessoal, enquanto os meus cupcakes foram para a geladeira, eu venho para o último passo e final. Aí eu venho montando a minha sobremesa. Já estava tudo separadinho, tá? As minhas cerejas todas higienizadas, os meus morangos já separados, higienizados. Agora eu venho apenas montando a minha sobremesa. Falei para vocês que eu iria fazer duas, mas acabei fazendo só uma, tá? Mesmo porque não iria dar tempo mais de fazer outra sobremesa. Já estava aí quase finalizando o dia, tá? Mais ou menos aí já umas 5h30 da tarde para 6 horas. Então, eu fui aí picando, coloquei uma camada de creme branco, coloquei uma camada com a minha massa de chocolate, piquei os meus morangos, vim com os outros morangos fazendo a decoração. E essa sobremesa, o que eu recebi de elogio dessa sobremesa foi fora do normal. Ela ficou simplesmente espetacular, de maravilhosa, tá, pessoal? Então, assim, pessoal, essa foi a minha produção do dia 24. Foi simplesmente maravilhosa. Só tenho um louvar e engrandecer o nome do meu Deus, porque correu, fluiu tudo para a glória de Deus, foi maravilhoso. Eu espero que a produção de vocês tenha sido também maravilhosa. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina aí de produção do dia 24, tá? Produção natalina, que foi um arraso, maravilhosa. Fiquem com Deus, um beijo carinhoso no coração de vocês. Feliz Natal, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que seja, pessoal, desejo a vocês aí, que seja um ano de 2023, assim, abençoado, cheio de saúde, prosperidade, alegria e muito da presença de Deus. Isso é o que nós precisamos. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.